Adolfo Menezes, ele que é vice-presidente do Diretório Estadual do PSD, né? Deputado estadual, já no seu segundo mandato, e que recebeu nessa tarde, no dia 27 de maio, nessa segunda-feira, as reportagens da TV Sá, Jornal Gazeta do Recôncavo. Deputado, que análise o senhor faz sobre a sua atuação nessa trajetória à frente do Legislativo baiano? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, é um prazer enorme falar a primeira vez com vocês, TV Sá. Eu poderia dizer uma análise positiva. A gente sabe que as coisas são muito difíceis, se tratando de você atender as reivindicações dos municípios que você representa, mas nesses 6 anos que eu estou como deputado aqui na Assembleia da Bahia, eu posso dizer que tem um saldo positivo. É claro que nunca é como a gente esperava, ou como a gente espera, até porque a gente tem de entender que o governador Wagner, esse grande governador que eu faço parte da sua base, por a Bahia ser um estado relativamente pobre, os recursos que entram no estado dá unicamente para pagar o custeio, quer dizer, a folha de pessoal e os encargos, praticamente não sobrando quase nada para investimento. A Bahia hoje depende em grande parte das suas obras da ajuda, ou vamos dizer assim, da obrigação das transferências do governo federal, transferências involuntárias, mas eu posso dizer que eu tenho realizado para os municípios que eu represento grandes obras. É claro que eu gosto sempre de salientar, sempre é pouco para as reivindicações dessas cidades da Bahia, onde falta praticamente tudo. Como é que tem sido sua atuação no que concerne às iniciativas para minimizar a seca que assola metade dos municípios da Bahia? Infelizmente, a Bahia passa hoje, segundo os estudiosos, por a seca maior nesses últimos 70 anos. Metade do território baiano, esse grande estado, está nessa situação. O que eu tenho feito para os municípios que represento é reivindicado junto ao governador Wagner e a sua equipe ações para minimizar os efeitos. É claro que o prejuízo muito grande de milhões, essas obras não acontecem de um dia para outro, principalmente as obras estruturantes, e então as obras mais rápidas são mais paliativas, né? São poços artesianos que não demora tanto para ser perfurados e instalados, pequenas barragens, cisternas para armazenamento de água, horas de máquina para limpar a barragem, para quando a chuva chegar. E as obras estruturantes dependem, claro, de mais estudos, como é o caso lá na região, que é a minha base principal de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, que está se iniciando. A presidenta Dilma autorizou os estudos para se fazer o eixo sul do canal São Francisco, da transposição São Francisco, que levaria água. Claro que primeiro o projeto é uma obra muito cara, prevista por 6 bilhões, mas queria atender uma população de 500 mil habitantes quando estivesse pronto, que claro, ainda demora alguns anos, que ainda está na fase de projeto. O governador há poucos dias inaugurou a adutora lá de Irecê, do Sertão, são 180 quilômetros de adutora, claro que são obras demoradas, mas que vai tranquilizar todos aqueles municípios da região de Irecê que não tinham outro meio de abastecimento, a não ser dessa forma, que é um canal ali de Xique-Xique até toda a região. Então o governador Wagner tem feito a sua parte, e nós como deputados, cabe reivindicar, é claro, que o governador não tem condições de atender a todas as demandas, a todos os pedidos da sua grande base aliada. Mas eu tenho feito a minha parte, tenho atendido em parte o que me chega. Claro que se dependesse de mim, sairia tudo, até porque os recursos não são meus, são recursos do próprio povo, que é recurso pagos através de impostos, portanto do povo, mas infelizmente todos sabem que tantas cidades como os estados hoje, são poucos no Brasil que sobrevivem com a arrecadação própria, como é o caso da Bahia. Falando em obras estruturantes, como é que o senhor vê o andamento da ferrovia leste-oeste e a importância dessa obra para a Bahia? Olha, o Brasil precisa, eu tenho feito vários pronunciamentos aqui na casa, dizendo que os homens públicos ou vão tomar vergonha
quando eu digo os homens públicos, os deputados federais, senadores, todos nós, claro, a responsabilidade maior é do Congresso Nacional, porque constitucionalmente são eles que têm a obrigação de fazer as leis do país, ou se faz um pacto no Brasil, ou nós vamos ficar para trás. Nos últimos anos, o Brasil teve um salto aí de desenvolvimento, milhões de pessoas saíram aí da linha de pobreza, mas nós já estamos vendo aí no noticiário, principalmente vocês, se falar em inflação, que era um bicho que há muito tempo a gente, graças a Deus, não ouvia falar. Por quê? Porque o Brasil está ficando para trás na competitividade dos seus produtos. Então, o que exporta praticamente são produtos primários, como minério de ferro, soja, enquanto outros países estão se especializando e exportando tecnologia, exportando conhecimento. E todos os dias a gente vê na televisão. O Brasil que chegou hoje a produzir alimentos, principalmente, comparáveis aos maiores produtores do mundo, como os Estados Unidos, uma produtividade semelhante à dos Estados Unidos, o que chegou a um nível mais alto, mas entre o transporte, entre a produção e depois o escoamento, a gente perde praticamente essa competitividade. O que eu digo, tem que ter um pacto, né? Se fala muito há anos de uma reforma trabalhista, que tem décadas e décadas que é a mesma, que dificulta investimentos aqui, porque é uma carga muito grande. A reforma tributária, a reforma política, nós não podemos estar como estamos hoje. Eleição praticamente de ano em ano, isso quem paga é o povo, quem paga são as cidades, quem paga são os municípios, né? Com a eleição dessa custa uma fortuna para o país e não se modifica. Toda eleição se fala que vai ter uma reforma política e continua tudo do mesmo jeito. Então o que eu digo sempre que o Brasil não precisa inventar nada. Copia o que deu certo em outros países, claro, adaptando as nossas características. Nós não podemos continuar com um Código Penal que tem mais de 60 anos, podemos continuar o Brasil assistindo diariamente a crimes bárbaros praticados principalmente por menores de 18 anos, que perante a lei brasileira não sabem o que estão fazendo, o que para mim é uma estupidez. Então, o Brasil precisaria dos homens públicos, principalmente do Congresso Nacional, que tem o poder de fazer isso, de deixar de lado a defesa só de interesses próprios, de interesses de empresas, como é o caso da maioria do Congresso, e pensar no povo brasileiro. Nós vimos há poucos dias o governador de Pernambuco, o governador de São Paulo, onde está concentrado 40% da riqueza do país, dizer que se o povo soubesse 1% do que se passa, ia faltar guilhotina para cortar a cabeça de gente. Então é a pura realidade. Infelizmente, temos homens sérios, como em todos os setores, né? Tem na política, claro, mas precisaria que os políticos, principalmente, eu digo, não tirando a nossa parte, mas nós não temos poder para fazer as leis, né? As leis, a Constituição, as leis, a mudança na Constituição, cabe ao Congresso Nacional. Então, por isso, eu digo que os responsáveis estão em Brasília, e se pensasse no povo, a maioria, claro, eu tenho certeza que a gente ia fazer todas essas reformas e o Brasil ia passar por outro desenvolvimento, o que hoje já nos preocupa. Mas falando de reforma, isso é favorável à redução da idade penal? Totalmente, tenho feito vários pronunciamentos aqui na casa, inclusive mostrei dados estatísticos, que em todos os países do mundo, eu peguei o continente asiático, que não é tão rico, peguei a África, que é considerada ainda subdesenvolvida, peguei a Europa, que é considerado primeiro mundo, peguei aqui a América do Sul. O Brasil é um dos poucos países do mundo, aqui na América do Sul, na América Latina, só tem 2 países que ainda são igual ao Brasil. Tanto a Argentina como o Chile, todos esses países já diminuíram a idade penal. Nós não podemos admitir que um malandro de 17 anos que pratique crime não saiba o que está fazendo. Para mim, isso já deveria ser feito imediatamente. Até porque as estatísticas estão mostrando, no Rio de Janeiro mesmo, na favela que foi pacificada, que aqueles que era o aviãozinho, quer dizer, o que entregava a droga, que ficava dando alarme, hoje estão indo para o asfalto, quer dizer, estão começando a praticar os assaltos, porque os grandes, os traficantes maiores,
utilizam desses menores, entre aspas, para cometer essas barbaridades, porque dificilmente eles são punidos. Então, já fiz vários pronunciamentos, vou continuar nessa luta, claro, não é só minha, é uma opinião minha, mas também de vários, nós vimos aí promotores, procuradores, outros políticos, como o próprio governador de São Paulo. Eu falo São Paulo porque está a metade do país praticamente, defendendo uma mudança no Código Penal que tem 60 anos. Imagine 60 anos atrás como era o Brasil. Imagine 60 anos hoje, nós ainda estamos com o mesmo Código Penal e todos os dias a população assiste aí sem poder fazer nada, essa violência desenfreada, não só aqui na capital, como em todos os municípios da Bahia. É natural que nesse momento os deputados já estejam costurando a busca de apoio em vários municípios, né? Especulam de que o senhor estaria costurando esse apoio à reeleição junto ao prefeito Clóvis Penini de Muniz Ferreira. Em se configurando essa aliança, o que o senhor prometeria para a população desse município? Olha, eu tenho uma grata satisfação de já ter sido votado lá pelo Clóvis, quando ainda não era prefeito, e tive uma votação para o tamanho do município expressivo. É claro que espero e ter a honra de ser votado por um grande município de Muniz Ferreira e por esse prefeito, que eu tenho certeza que todo início é difícil, mas no final o saldo vai ser positivo, porque ele quer o melhor para o seu povo. E pode contar comigo, e é o que eu acabei, né? As coisas são muito difíceis. Existe aí, como eu falava há pouco, que precisa ter um pacto, que está tudo errado. Nós não podemos continuar hoje com os municípios com a cuia na mão, dependendo da boa vontade do presidente de plantão, no caso da presidenta Dilma. Mendigando, agora mesmo a semana vai ter a marcha dos prefeitos em Brasília, gasta-se mais dinheiro, reivindica, promete, não vem. Então tem que ter outro pacto federativo. Os municípios tinham que ter autonomia financeira para poder resolver os seus problemas, e não como hoje, que fica dependendo, no caso, do deputado estar reivindicando, deputado estadual a nível de estado, e o deputado federal em Brasília. Então, claro que não cabe a mim mudar, se continuar nessa mesma situação, que é a situação de quase todos os municípios da Bahia, para não falar do restante do país, Muniz Ferreira pode contar comigo, que eu tiver ao meu alcance, farei para melhorar, para atender. O que eu tenho certeza são várias reivindicações do povo pela necessidade que o município atravessa. A TV SAI, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece, e espaço cabe naturalmente as suas considerações finais. Não, agradeço a primeira vez estar falando para todos vocês e espero ter a oportunidade de a gente conversar mais vezes.